A partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Em um programa feito especialmente pra você. Aumente o som. Aumente o som. E vem pra festa com a gente. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora. Fala pra mim. Rádio Cultura FM 107,5. Com Dr. Emerson. Educação, saúde e cidadania em primeiro lugar. O programa Fala Pra Mim é dedicado a todas as pessoas, preferencialmente aos pobres, e em todas as suas lutas, conquistas e direitos. Os pobres sempre foram maioria, mas os pobres também foram dominados pela grande minoria que detém o poder econômico. Mas essa realidade precisa e deve mudar. Para tanto, basta que você adote os seguintes princípios para nortear a sua vida em sociedade. O princípio da destinação universal dos bens. O princípio da solidariedade. O princípio da subsidiariedade. O princípio do bem comum e o princípio da dignidade da pessoa humana. Simples assim. Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Cultura e seguidores do canal de YouTube Dr. Emerson Sergipe e do Instagram Dr. Emerson Sergipe. A partir de agora vou falar para você o que você com certeza só ouve aqui no programa Fala Pra Mim, Educação, Saúde e Cidadania. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 15 horas na apresentação de mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Meus cumprimentos para toda a equipe do programa Fala Pra Mim, o Félix Ney Souza, o Digenal Alves, o Dr. Antônio Joaquim, o Carlos Miguel, o Salvador e a Núzia Costa. Com certeza, todos estarão na audiência do programa Fala Pra Mim. Cumprimentamos também aos amigos da Rádio Cultura que fazem a sonoplastia do programa Fala Pra Mim. Sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética. Com uma trajetória de 30 anos, a Clínica Dermoestética é referência em Aracaju e região quando o assunto é cuidado com a pele e bem-estar. Sob a direção do Dr. Emerson, a clínica oferece uma gama completa de serviços que vão desde a dermatologia clínica até procedimentos estéticos avançados, tratamento dermatológico, cirurgias dermatológicas, acompanhamento nutricional, cirurgia plástica e muito mais. Estamos situados na Avenida Engenheiro Hernan Centurion, 540 Jardim, com os telefones 999457211 ou 32137560. Dermoestética, sempre acompanhando os avanços da dermatologia. O programa Fala Pra Mim também é um oferecimento da APES Tecnologia e Comunicação Condominial. Conheça a APES Tecnologia, segurança e inovação para o seu condomínio ou empresa. A APES Tecnologia é referência em solução moderna para segurança e gestão condominial em todo o Brasil. Uma empresa genuinamente sergipana com diversos serviços: portaria remota, monitoramento completo à distância, portaria smart, a evolução de uma portaria com sistema automatizado inteligente, controle de acesso, entrada e saída de moradores, visitantes e veículos com muito mais controle e interfone virtual. Com a APES, a comunicação entre moradores, visitantes e a portaria acontece direto pelo celular. Estamos situados na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, número 682, aqui na 13 de julho. APES, tecnologia e inovação na palma da sua mão. O programa Fala Pra Mim também tem o apoio cultural do Conselho Nacional do Laicato do Brasil na Arquidiocese de Aracaju. No programa de hoje teremos o nosso editorial. Vamos conversar sobre
processo civilizatório, sobre a destinação universal dos bens e o respeito à natureza e à dignidade das pessoas. E na nossa dica de saúde, vamos conversar sobre prevenção e tratamento da escabiose. Vamos conversar tudo isso e muito mais no programa Fala Pra Mim de hoje, através das nossas dicas de educação, saúde e cidadania. E para você participar do grupo de WhatsApp do programa Fala Pra Mim, envie uma mensagem para os números 99982-6704, 99982-6704 e para o número 99956-9454, 99956-9454. Você, através desse WhatsApp, solicita a participação em nosso grupo e pode enviar proposta de pauta para o nosso programa. Você envia semanalmente, você entra em contato conosco, você também vai receber o link tanto do programa quanto o link do podcast Fala Pra Mim e você se comunica e contribui para a construção e produção do programa Fala Pra Mim. Também para fortalecer os nossos canais de YouTube e Instagram, Dr. Emerson Sergipe, peço que vocês se inscrevam, curtam e compartilhem. Todos os programas Fala Pra Mim, todos os podcasts Fala Pra Mim, ficam salvos em nosso canal de YouTube. Precisamos muito do seu apoio, da sua participação. E a partir de agora, em nome de todos os ouvintes do programa Fala Pra Mim, teremos o nosso editor. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas, tenho falado para vocês que o processo civilizatório da humanidade encontra-se diante de uma grande encruzilhada. De um lado, o humanismo, do outro lado, a barbárie. Vivemos uma época marcada pelo descrédito das instituições, pela radicalização política, pelo ódio disseminado nas redes sociais e pela corrosão do diálogo público. E quanto mais esse cenário se agrava, mais se torna necessário reafirmarmos a política como um instrumento indispensável para a solução dos conflitos humanos. É justamente em tempos difíceis que precisamos fortalecer a democracia, enfrentar as desigualdades e combater as injustiças sociais sem romper os limites civilizatórios. Negar a política é um erro imperdoável. A ideia de rejeitar a política é extremamente perigosa para todos nós, que somos seres sociáveis por natureza. Há mais de 2000 anos, Aristóteles já afirmava que o ser humano é essencialmente um animal político. Não existe vida coletiva sem política. Não existe sociedade organizada sem mediação da política. A história demonstra que, sempre que as populações foram levadas a desacreditar da política, abriram-se as portas para períodos de violência, autoritarismo e guerra. Em outras palavras, abriu-se espaço para a barbárie. Nicolau Maquiavel, em O Príncipe, já nos ensinava que as cidades nascem e se constituem a partir dos conflitos sociais. Não existe sociedade sem divergências. As nações são formadas por diferentes classes sociais, por diferentes interesses econômicos, identidades culturais, crenças e projetos distintos de poder. A política não elimina essas contradições. Sua função é criar mecanismos capazes de administrá-las
dentro de regras civilizatórias. Quanto maior a diversidade de ideias e interesses, maior se torna a necessidade da política, porque ela representa a mais sofisticada criação humana para conciliar diferenças, resolver conflitos e impedir que a força substitua o diálogo. A política permite que disputas sejam resolvidas pela palavra, pelo entendimento e pela negociação, e não pela violência ou pela guerra. Hannah Arendt também nos ensinou que a política é o espaço da ação coletiva e da liberdade. É nela que os indivíduos deixam a condição de isolamento e constroem juntos a vida pública. O grande problema de nosso tempo é que parcelas significativas da população foram manipuladas e alienadas para acreditar que política significa corrupção, privilégios ou disputas vazias de poder. Isso não é política, isso é crime, tipificado em lei. O mais grave é que cresce o número de pessoas que neutralizam essa distorção e passam a adotar uma lógica individualista, baseada no salve-se quem puder. A corrupção, os privilégios e a ocupação do poder pelo poder deixam de causar indignação e passam a ser vistos como algo normal. A degeneração moral transforma-se assim em regra social. Essa negação da política cria um ambiente ideal para aventureiros autoritários, discursos de ódio e falsas soluções simplistas para problemas complexos. Quando a sociedade perde a confiança na mediação democrática, fortalece a lógica da eliminação do adversário. A política exercida em uma democracia de alta intensidade exige diálogo, concessão, construção de consensos e convivência civilizada entre diferentes. Quando essa lógica se rompe, surge o autoritarismo. Quanto menos a sociedade acredita na democracia e na política, maior é a tendência ao estabelecimento de regimes autoritários. A política e a democracia de alto nível tornam-se ainda mais indispensáveis em países profundamente desiguais como o Brasil. E essa desigualdade não é apenas econômica, ela também é territorial, racial, educacional e institucional. Sem políticas públicas de qualidade, não haverá redução sustentável da pobreza, nem ampliação real da cidadania, nem desenvolvimento humano consistente. Defender a política não significa defender erros, corrupção ou privilégios. Significa defender a única ferramenta civilizatória capaz de transformar conflitos em diálogo, divergências em convivência e diferenças em construção coletiva de futuro. Entre o humanismo e a barbárie, a escolha continua sendo nossa. Pense nisso. E a partir de agora, em nome dos amigos Batista lá no Siqueira Campos, do Jorge lá no Santa Lúcia, do Carlos Alberto e da sua esposa lá no Orlando Dantas, do Miguel, meu amigo Miguel, lá no Cidade Nova, em nome do Edson Leal e da sua mãe, Dona Luzia, lá no 18 do Forte, em nome da Dona Marlene, no Grajiru, e sua irmã Vitória, lá em Maceió, em nome do meu amigo João Bosco Lima e da sua esposa Cátia Machado, minha colega dermatologista, lá no São José. Em nome do Márcio Giovanni, no Ponto Novo. Em nome da Valdileide Feitosa. Em nome do seu Pedro da Paixão, lá no Santos Dumont. Em nome do Écio, que é aposentado do Banco do Brasil. E em nome da Jocilene, da Lúlia e da minha comadre Maria, além do Gelson, todos lá no bairro Industrial.
teremos, a partir de agora, as nossas dicas de saúde. Fala pra mim, dicas de saúde. A nossa dica de saúde de hoje será sobre prevenção e tratamento da escabiose. A escabiose ou sarna é uma infestação causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei, altamente contagiosa por contato direto e prolongado com a pele. O controle adequado depende de tratar o paciente, os contatos próximos e o ambiente ao mesmo tempo. Então, vamos inicialmente conversar um pouco sobre a prevenção da escabiose. Medidas principais: evitar compartilhar roupas, toalhas, roupas de cama, travesseiros. Importante também é tratar simultaneamente todos os moradores da casa e parceiros íntimos, mesmo sem sintomas. Manter unhas curtas para reduzir escoriações e infecção secundária. Higienizar objetos de uso pessoal. Cuidados com roupas e ambiente. Lavar roupas, lençóis e toalhas, e secar ao sol ou uma secadora quente. Objetos que não podem ser lavados podem ser isolados em saco plástico, fechado por 72 horas a 7 dias, ou expostos ao sol. Aspirar colchões, sofás e estofados pode ajudar. E para o tratamento da escabiose, existem tratamentos tópicos e tratamentos orais. É importante que, nos casos de escabiose, haja um diagnóstico feito pelo dermatologista, porque existem muitas doenças que podem simular a escabiose. Ou, às vezes, é uma escabiose e que passa a ser tratada com medicamentos para outras doenças. Então, o diagnóstico é fundamental para que se faça, então, o tratamento correto, tá? Então, a consulta ao dermatologista é importante, principalmente em casos de pessoas acamadas, pessoas com doenças neurológicas, ou em casos muito severos e que essa situação está fugindo ao controle das pessoas, já usou diversos remédios, diversos medicamentos e a coceira não melhora. Então, existem tratamentos e aí o dermatologista vai analisar, vai verificar se existem feridas, escoriações em grande quantidade, porque aí precisa também tratar essas infecções secundárias. Tem remédio que não pode ser utilizado quando tem muita ferida, porque a absorção do medicamento pode levar a eventos adversos provocados pelo medicamento. Então, existem medicamentos como permetrina, medicamentos tópicos, aí o médico vai orientar, o clínico, o dermatologista, o pediatra, vão orientar com relação a como utilizar o medicamento. Mas aqui nós estamos passando dicas, então aplicar sempre do pescoço para baixo. Em crianças e em idosos, o couro cabeludo pode estar cometido, particularmente nos adultos, atrás das orelhas. Então, essa medicação deve ser passada do pescoço para baixo à noite. Deixar a medicação agindo ali por 8 a 12 horas e, no dia seguinte, tomar um banho, retira a medicação e repete o procedimento após 7 dias. Não é para ficar usando todos os dias essa medicação. Usa à noite, com uma semana usa de novo, porque o uso continuado dessa medicação tópica aumenta a chance de irritação, A pessoa já está se coçando e se o medicamento começar a irritar, a pessoa vai se coçar mais ainda. Em crianças pequenas e idosos, aí que são casos específicos, então eu já disse, incluir
couro cabeludo, tratar a região retroauricular, atrás das orelhas, trata bem plantas e palmas, né? Importante isso. Existe também a possibilidade do tratamento oral, né? A medicação que se usa é a ivermectina para escabiose, e existe uma dose, né, que vai ser recomendada pelo médico, uma dose baseada no peso corporal, e vai o médico então fazer a indicação. A gente só citou aqui o nome, mas para a pessoa fazer uso da ivermectina precisa de uma consulta, precisa que o médico prescreva na quantidade adequada e se tem indicação para a pessoa usar aquela medicação. Então ela é muito útil em surtos familiares, em idosos que estão institucionalizados ou mesmo em casa, né, acamados, ou dificuldade de aplicação tópica. Então, nesses casos, se faz o uso oral, né? Usa a medicação e repete em 7 a 14 dias a mesma dose. Faz a dose, com 7 a 14 dias repete aquela dose. E pode ser usado tratamentos associados, o tratamento tópico e também fazer o tratamento oral. Quanto mais severo o caso, mais se recomenda que isso seja feito, tá? Essa medicação oral deve ser evitada em gestantes e em crianças com menos de 15 quilos. E para controle do prurido, aí o médico vai avaliar a necessidade, né? Se o prurido está muito intenso, está incomodando muito, né? A coceira pode persistir, inclusive, por 2 a 4 semanas, mesmo após a cura. A pessoa cura da escabiose e continua se coçando. Então, pode ser indicado, aí o médico vai avaliar e pode passar hidratantes, né? Outros medicamentos, inclusive os antihistamínicos, para que a pessoa possa utilizar. E aí, a utilização de antihistamínico, tem antihistamínicos que são sedantes, outros que não. Aí vai avaliar, por exemplo, um idoso, é importante que não use antihistamínicos sedantes, né? Porque essa pessoa pode estar acamada, já está debilitada, e uma medicação que seja uma medicação com possibilidade de alcançar o sistema nervoso central pode afetar essa pessoa. Então, é importante que, nesses casos, quando utilizar, utilize um antihistamínico de segunda geração, que não é um antihistamínico que vai sedar o paciente, por exemplo. Mas veja, de novo, estamos aqui diante de uma situação que o recomendável não é a automedicação. Aqui no Fala Pra Mim a gente sempre orienta a importância da orientação médica. Então, para prescrever um antihistamínico, se vai utilizar antihistamínico, o médico avalia e qual o antihistamínico, e principalmente considerando aí a idade do paciente e a condição do paciente, é que o médico vai recomendar o antihistamínico mais adequado para aquele caso. Sinais de alerta, né, onde é importante procurar avaliação médica, sempre quando houver, além da coceira e tudo mais, febre, feridas com pus, crostas extensas, mau cheiro, lesões disseminadas. Existe uma forma de escabiose nas pessoas, principalmente nas pessoas que ficam acamadas, debilitadas, que ela fica muito crostosa, né? Muito extensa e crostosa. É a chamada sarna crostosa, a escabiose crostosa ou a escabiose norueguesa. E nessas situações, muito comum uma infecção bacteriana associada, ou seja, uma infecção bacteriana secundária. A pessoa, de tanto se coçar, de tanto escoriar, chegou ali uma bactéria e está contaminando, e aí precisa, como já disse, além de tratar a escabiose, tratar também a infecção secundária. E quando tem muita ferida, não vai se utilizar remédio, né? Alguns remédios tópicos são contraindicados por conta da absorção. Então, um capítulo aqui especial, uma observação especial que vamos fazer é no caso do tratamento da escabiose em idosos e em pessoas acamadas. Em idosos, e aí especialmente os acamados ou institucionalizados, os que estão nos hospitais, nos leitos hospitalares, pode haver poucas lesões e muito prurido.
frequentemente acometendo as costas, o couro cabeludo, né, as mãos. A forma crostosa é mais contagiosa e exige isolamento relativo e tratamento intensivo daquele paciente. Então, nesses casos, costuma-se associar a permetrina tópica com a ivermectina oral. Aí o médico orienta, recomenda usar os 2 remédios e a pessoa vai fazer uso. E uma desinfecção ambiental rigorosa, um cuidado com o ambiente, tá bom? Então, importante, essas são dicas. Então, sempre lembrar de tratar todas as pessoas simultaneamente, porque senão vai fazer o ping-pong, né? Trata uma pessoa, a escabiose, primariamente, quando a pessoa adquire, vai levar 1 mês para começar a se coçar. Então a pessoa, não vou usar não, porque não estou me coçando. Aí aquela pessoa, algumas pessoas na família se tratam, outras não, aí depois aquelas outras podem começar a se coçar, aí logo passam de volta a escabiose para aquelas que já se trataram. Então fica fazendo o ping-pong. Daí a importância conscientizar que quando tem um diagnóstico numa residência, todas as pessoas ali do convívio íntimo, né, que passam dia a dia, que se encontram, que se sentam nos mesmos lugares, que se deitam às vezes nas mesmas camas, todo mundo tem que usar a medicação, tá bom? E aqui encerramos a nossa dica de saúde de hoje. E a partir de agora, em nome do Padre Soares, meu amigo Padre Soares, lá da paróquia São Pedro Pescador, em nome do Padre Anderson Gomes, lá da Catedral, em nome do Padre Cristiano Silvestre, em Itabaiana, em nome da Irmã Moraes, em nome do Dom José Palmeira Lessa, do Dom Genivaldo e do Dom Josafá, teremos as nossas dicas de educação e cidadania. Meus amigos e minhas amigas, se acheguem, né? Vocês que estão assistindo ao Fala Pra Mim pela Rádio Cultura 107,5, aumentem o volume do seu rádio, ou vocês que estão assistindo pelo canal do YouTube DR Emerson Sergipe, aumente aí o volume da sua televisão ou do seu celular, porque a partir de agora teremos a nossa dica de cidadania. Vou falar numa perspectiva daquilo que importa para a vida da maioria das pessoas. Nós aqui temos um lado muito claro, é o lado da maioria da população, né, empobrecida, trabalhadora, em nome dessas pessoas que têm muitos dos seus direitos negados, né, que a gente faz então aqui, o programa Fala Pra Mim, sempre na defesa, no resgate da política, no despertar da consciência dessas pessoas para um convívio social harmonioso, baseado no diálogo afetivo, naquela escuta atenciosa, no respeito às pessoas, para que a gente possa fazer o enfrentamento dos diversos problemas que acometem as cidades, que acometem as pessoas no seu cotidiano, no seu dia a dia. Eu tenho falado para vocês também aqui sobre o processo civilizatório da humanidade e tenho dito que esse processo civilizatório encontra-se diante de uma encruzilhada, né? Quando nós vamos numa estrada muito longa, a estrada da vida, e de repente nós temos que estar na nossa vida diante de decisões que nós vamos tomar. Nós vamos, aqui tem uma bifurcação, para um lado vai para a barbárie, para o outro lado vai para o humanismo. Então, que caminho seguir? Para onde que nós vamos? Né? Porque nós estamos vivendo, é só analisarmos nos noticiários, quanto que se noticia de crimes, de morte, de assalto, de roubo, de violência, quanto? De guerras, né? Porque as pessoas, na ambição, elas vão perdendo a capacidade do diálogo e hoje se dissemina na população a radicalização, né? Se aquela pessoa pensa diferente de mim, eu quero eliminá-la, né? Quero eliminá-la no diálogo nas redes sociais, quero eliminá-la fisicamente, né? E quando necessário, aí você vê que hoje o presidente dos Estados Unidos, ele faz guerra de brincadeira, né? Faz guerra com um país hoje, faz com outro amanhã, invade um país aqui. Ele, ao ser eleito presidente dos Estados Unidos, ele imagina que foi eleito presidente e dono do mundo. Então, é esse caminho. É humanismo ou é a barbárie? Né? Então, é nesse sentido que a gente tem discutido muito aqui, né, no programa Fala Pra Mim.
Então, vou me basear nessa dica de cidadania e destrinchando um pouco do que nós falamos no editorial do programa de hoje, né? Então, lá nós dizemos que vivemos uma época de descrédito nas instituições. Nós temos uma administração geral do Estado, a estrutura do Estado. O Estado é criado para a produção do bem comum. Veja, quando o homem no processo civilizatório, esse processo civilizatório que estamos falando aqui, desenvolve a figura do Estado, o Estado é criado com o objetivo de produzir o bem comum, de produzir a felicidade das pessoas. Mas o que tem acontecido ao longo e paralelamente a esse processo civilizatório é um processo onde quem detém o poder econômico, em qualquer fase desse processo civilizatório, vai sempre estar naquela tentativa de exercer o controle do Estado, o controle da atividade política, tudo isso a partir do controle da economia. Então, controla-se a economia e, controlando a economia, controla-se a política, né? Então, a economia política ela é exercida por uma minoria que detém o poder econômico em nome dos seus desejos, dos seus interesses, que visam o quê? A concentração de renda, a acumulação de riqueza. E isso é uma atopia, é uma anomalia, é uma distorção, porque a função do Estado é a produção do bem comum, é a produção da felicidade das pessoas, e não administrar o interesse de poucos. E aí é quando surge, nós já falamos aqui várias vezes, e vamos inclusive voltar a falar no programa de hoje, né? Vamos fazer referência ao que nos ensinou o Nicolau Maquiavel lá no século XVI. No início, lá, ele escreve em 1513, mas isso só vai ser publicado em 1532, porque era uma linguagem que aqueles que detinham o poder econômico não queriam. Inclusive, quando ele escreve no exílio, porque já era uma pessoa rejeitada pelo seu modo de pensar, né? Filosoficamente, ele pensava e expunha. Ele dizia o quê? Que ele dizia que todas as cidades elas surgem do conflito entre os desejos. E quais desejos? Os desejos das pessoas que detêm o poder econômico, que querem acumular riqueza, e para isso eles precisam acomodar, né? Ter o controle sobre a maioria da população que está empobrecida, tipo, aí, fiquem quietos, tal, eu vou aqui e acolá cedendo alguma coisa e vocês fiquem quietos, não se revoltem, né? Ou seja, o Estado ele existe para produzir o bem comum, o bem de todas as pessoas, para produzir a felicidade das pessoas. E, no entanto, esse Estado tem, ao longo desse processo civilizatório, sendo apropriado por aqueles que detêm o poder econômico, que eles sempre controlam o poder político. Então, controlam a economia, controlam o poder político e, consequentemente, controlam a população. Então, por exemplo, os políticos que deveriam estar representando o conjunto da sociedade, discutir aquilo que interessa ao conjunto da sociedade, eles, na realidade, representam, né, aquela minoria que detém o poder econômico e não a maioria da população. É fundamental entendermos isso. É fundamental entendermos isso, não nos iludirmos, não deixarmos, né, que a informação massificada aí aliene as pessoas. Então, isso nos dias de hoje, nós estamos tendo uma grande degeneração moral, porque, veja só, nessa evolução do Estado, da figura do Estado para produzir o bem comum, foram criados os órgãos de controle. Então, nós temos, por exemplo, o controle interno, o controle externo. Então, o controle interno é que nas próprias empresas do Estado, vamos dizer assim, existem pessoas que ocupam cargos com a função de controladoria do serviço público. Vamos controlar para ver o quê? Vamos controlar para ver se os interesses da população estão sendo executados, defendidos, preservados. Tá havendo transparência?
ou está tendo corrupção, está tendo roubo e tal. Então existem as controladorias, é o que se chama de controle interno. Toda administração pública ela está submetida a um controle interno. E existe também o controle externo. E a própria população poderia muito bem exercer esse controle externo, no sentido de buscar transparência, de verificar se aquilo que está sendo feito atende a maioria da população ou não, se os políticos que estão sendo eleitos estão representando a população ou negando, sendo inimigos da população, negando os direitos da população. Então, as pessoas foram controlando as instituições, sempre no sentido de quê? De atender aos interesses de quem detém o poder econômico. E aí, ao fazer isso, as pessoas vão tomando conta das instituições e as instituições vão deixando de cumprir as suas funções constitucionais. A Constituição brasileira estabelece o que é que cada setor do governo deve fazer em função da produção do bem comum, da garantia dos direitos das pessoas. Aí, na prática, como esse controle está exercido é pelo poder econômico, essas instituições deixam de estar cumprindo. Aí nós vamos tendo distorções. Em vez do Estado de direito, nós vamos estabelecendo um Estado de privilégios. Então, para algumas pessoas, privilégios, para outras, sem privilégios e, quando muito, ceder alguns direitos, porque a prática maior é a negação de direitos da população. Eu tenho faço esse ano 45 anos que sou formado, eu faço atendimento, sempre fiz, durante todo esse período, faço atendimentos em comunidades, atendimentos dermatológicos. E eu sempre digo, por que eu faço? Porque aquelas pessoas estão tendo o direito negado, elas tentam, peregrinam pelas unidades de saúde, e olha, 45 anos, e aqui é importante a gente destacar isso, é o sistema como um todo, não é uma questão de um governo, de outro governo, repare, 45 anos, quantos prefeitos passaram aí nesses 45 anos? E eu sempre precisei, aos domingos, estar lá atendendo. Pessoas vão lá procurar atendimento médico porque elas não estão sendo atendidas e eu estou lá porque me dedico a isso, porque acho que posso prestar esse serviço para a comunidade. Então faço atendimento gratuito aos domingos e sempre tem gente. Agora o que é que acontece? 45 anos fazendo isso significa que 45 anos essas pessoas estão tendo o direito à saúde negado. A Constituição diz que o Estado tem que garantir esse direito, tem que ser porta aberta, as pessoas quando tiverem um agravo da sua saúde procuram atendimento médico e vão ter esse atendimento médico e as pessoas efetivamente não conseguem. Então elas peregrinam querendo uma consulta dermatológica e não conseguem. Então por isso que quando tem um atendimento desse as pessoas vão para lá. Nós podíamos naquele domingo estar fazendo qualquer outra coisa, lazer, ir para uma missa, ir assistir um filme, ir para qualquer lugar, mas nós vamos para ali, por quê? Porque as pessoas estão tendo o direito negado. Então as instituições não estão cumprindo o seu papel constitucional de garantia dos direitos. E aí elas estão sendo amordaçadas e controladas no sentido de atender quem? Aos interesses de quem controla todo esse poder, controla a comunicação, controla os políticos, controla os governos, tudo de uma maneira geral, que é quem detém o poder econômico, tá? Então são as mesmas pessoas que fazem esse controle e aí isso usurpa, isso retira a possibilidade de que as pessoas sejam efetivamente defendidas, de que nós possamos ter políticas públicas que objetivem o bem comum. E como também nas últimas décadas tem acontecido de modo absurdo, preocupante, uma degeneração moral, então a classe política e as pessoas que estão nessa relação com a sociedade, principalmente na interface entre público e privado, aquelas empresas privadas que prestam serviço ao público, então no serviço público e nessa interface entre o público e o privado, aí nós temos o permanente, mas o que é preocupante, o crescente mal da corrupção tomando conta de tudo. Então instituições que não garantem os direitos da população, porque elas representam outros interesses e não da maioria da população, e, mais recentemente, agravando a intensidade da corrupção que toma conta do serviço público. E aí os caras vão... A ganância é tão grande que eles vão criando mais. Criaram as emendas, que é uma distorção republicana, que é essa história de emendas, de poder legislativo estar fazendo emenda, é um absurdo.
Isso acontece, os caras não vão assumir nunca, mas acontece para terem mais dinheiro, mais poder e poderem roubar e tal. É uma festa que está acontecendo aí, toda hora está anunciando isso aí. E a gente sabe como é que as coisas funcionam efetivamente. Então, por isso que as instituições, o povo desacredita das instituições. Mas nós devemos desacreditar exigindo transparência, pedindo que funcione direito, porque essas instituições têm que existir, têm que funcionar. Pior para a população se elas não existirem. Pior para a população, né? Num país como o nosso empobrecido, nós temos que defender o bem-estar social, as políticas públicas funcionarem, e não esse cenário onde nós não temos os direitos das pessoas sendo atendidos. Por que é que isso acontece? Então, cada vez mais nós vamos tendo relações sociais pautadas pelo individualismo, pela radicalização, pelo ódio e pelo medo, que são sentimentos e emoções que estão disseminados principalmente nas redes sociais. Ora, isso é o caminho da barbárie, né? Viver centrado. Não, eu não respeito as pessoas quando elas não pensarem do mesmo modo que eu vou odiar essas pessoas e eu vou disseminar violência e medo. Olha o sentimento, vou mexer com a emoção dessas pessoas, mas ameaçando, né? E como as pessoas são agressivas naquilo que elas falam nas redes sociais, como elas desrespeitam umas às outras, isso é impressionante. Então, isso é muito ruim, nós temos que rever tudo isso. Nós temos que... é uma escolha, eu tenho que ser agressivo com alguém, eu não vou ser. E a gente, então, tem a perspectiva de melhorar essas relações sociais. E quanto mais esse cenário se agrava, mais nos aproxima da barbárie. É isso que nós estamos... Olha o caminho, vai para a barbárie ou vai para onde? Então você precisa estar vigilante consigo mesmo. O que você está fazendo nos encaminha para o humanismo ou para a barbárie? Então é justamente em tempos difíceis como os atuais que precisamos fortalecer a democracia. É um absurdo. Então, principalmente pessoas que estão nessa condição de empobrecida, uma pessoa trabalhadora, passou a vida toda ali lutando, e a pessoa vai defender que não, o que precisa é de autoritarismo, o que precisa é de ditadura, o que precisa é de tirania, o que precisa... Não, o que nós precisamos é melhorar a intensidade da democracia, porque de tudo que o ser humano criou na evolução do seu estado, é a democracia aquilo que permite o diálogo, permite enfrentar as desigualdades e combater as injustiças sociais sem romper os limites civilizatórios que nos levam ao bem comum, ao humanismo. Portanto, negar a política é um erro imperdoável. Negar a política é uma estratégia dos que defendem a barbárie, o autoritarismo, a tirania, as ditaduras. Então, a população precisa estar consciente disso, né? Principalmente a maioria da população que tem seus direitos negados, que tem essas dificuldades todas, não é com autoritarismo, não é com a barbárie, é só consultar a história, vamos estudar, vamos aprender, vamos prestar atenção. Toda vez que se negou a política, aumentou o risco de que o que nós tivéssemos para substituir a política fosse a tirania, o autoritarismo, as ditaduras, ou seja, a barbárie. Tá? Então a ideia de rejeitar a política é extremamente perigosa para todos nós. Eu não gosto de política, não. Você não gosta daquilo que se faz de modo criminoso na política. E a gente não quer atitude criminosa em atividade humana nenhuma, né? Então a ideia de rejeitar a política ela se torna perigosa porque as pessoas estão sendo alienadas nesse processo, então estão incorporando uma narrativa e um discurso sem pensar, sem refletir. E a minha vida? Como é que está impactando na minha vida? Minha vida tem melhorado, né? E nós temos que entender que nós somos seres sociais por natureza. De novo aqui, vamos beber na fonte da história, né? Aristóteles, que mais de 2000 anos, né? Ele já nos ensinava, o ser humano é essencialmente um animal político. Ora, e se somos um animal político, não existe vida coletiva sem política. Não existe sociedade organizada sem mediação política. A história nos demonstra isso o tempo inteiro. Sempre que as populações foram levadas a desacreditar da política,
abriram-se as portas para períodos de violência, de autoritarismo e de guerra. Em outras palavras, abriu-se espaço para a barbárie. E aqui, de novo, eu busco o contexto histórico para que possamos entender a nossa sociedade. Vou de novo, já falei várias vezes nos últimos programas, vou buscar Nicolau Maquiavel, o Príncipe. Já disse aqui que lá no século XVI ele escreve O Príncipe e ele coloca claramente que as cidades nascem e se constituem a partir dos conflitos sociais, a partir do conflito entre os desejos dos poderosos de comandar e controlar toda a sociedade e do povo de não ser comandado ou controlado dessa forma, isso numa perspectiva de concentração de renda, porque quanto mais poucos têm muito, mais a maioria vai ficando empobrecida, e isso é injustiça social. Por isso que não existe sociedade sem divergências. As nações são formadas por diferentes classes sociais, diferentes interesses econômicos, identidades, culturas, crenças e projetos distintos de poder. A política não elimina essas contradições. Sua função é criar mecanismos capazes de administrá-las dentro de regras civilizatórias. Quanto mais a gente se afasta desse pressuposto, mais cresce essa perspectiva de autoritarismo, de tirania, de ditadura. Nessas situações de risco, como a que vivenciamos, aí se torna imperiosa a necessidade da política, porque ela representa a mais sofisticada criação humana para conciliar diferenças. Já dissemos isso aqui em nosso editorial de hoje, para resolver conflitos e impedir que a força substitua o diálogo. A política permite que disputas sejam resolvidas de que modo? Pela palavra, pelo entendimento e pela negociação, e não pela violência ou pela guerra. Então, são esses exemplos que o Aristóteles nos ensina, que o Nicolau Maquiavel nos ensina, e mais recentemente eu mencionei aqui no programa, e mais recentemente também na nossa história, no processo civilizatório, nós tivemos a filósofa alemã, Hannah Arendt, que mais uma vez nós vamos buscar um pouco de história, um pouco do que dessas pessoas nos ensinaram. Então, bebendo da fonte de Hannah Arendt, nós vamos entender quando ela diz que a política é o espaço da ação coletiva e da liberdade, ela tem uma afirmativa positiva em favor da política. Então, é na política que os indivíduos deixam a condição de isolamento e constroem juntos a vida pública. Vamos construir, submetendo-se ao controle popular, à participação política das pessoas. Temos que ouvir as pessoas, não temos que ser excludentes, temos que ser includentes. O Estado não pode ser administrado sob o interesse, o desejo e o controle de poucos. Tem que ser exercido o poder no Estado é na defesa da maioria da sociedade. Então, é baseado em Aristóteles, baseado em Maquiavel, baseado em Hannah Arendt, que a gente faz essa análise e reflete sobre a nossa contemporaneidade, sobre os dias atuais. Então, vamos pegar o que essas pessoas nos ensinaram e vamos fazer um flash, vamos tirar uma fotografia de como estamos vivenciando hoje. O grande problema de nosso tempo é a grande maioria da população empobrecida. Isso é verdade, isso é inegável, isso é fato. A grande maioria da população empobrecida, sem que tenha consciência disso. E essa maioria empobrecida sendo manipulada e alienada pelos poucos. E tudo isso é feito muito camuflado, disfarçado, é escondido, Não se assume claramente isso. Pelos poucos que concentram o poder econômico e querem controlar o povo. Esse aqui é o conflito dos desejos, que vai movendo as cidades, o Estado e tal. Então, todos nós estamos nesse processo e precisamos estar atentos. De que lado nós estamos? Nós vamos fazer a defesa daquilo que interessa à população e, para tanto, é preciso que o povo acredite que a política, nesse cenário onde querem enganar as pessoas, aí fica dizendo, não queira saber de política, negue a política, seja antissistema. Porque a política significa corrupção. Aí vamos ver quem pratica corrupção, vamos ver como é que está a corrupção, o que é que está acontecendo no Brasil.
nós temos aí o exemplo do Banco Master, nós temos a questão do que aconteceu no INSS, e aqui não adianta vir por discurso de quem é, quem não é. A gente sabe que políticos de diversos partidos estão envolvidos. Agora, predominantemente, os políticos do centrão, os políticos da direita estão envolvidos nisso, uma menor parte de políticos de esquerda, mas aqui não é esse sentido de dizer quem é mais, quem é menos. O importante é que isso não aconteça, seja pela direita, pela esquerda, isso não pode acontecer. Temos que combater o Estado, né, corruptor e corrompido, temos que combater o Estado de privilégios e temos que lutar pelo Estado de direitos, né? A disputa do poder pelo poder, como acontece. Olha, eu vejo muito nas eleições aqui, às vezes as pessoas vêm me perguntar, e aí, desses candidatos? Eu digo, vamos lá, analise, diga aí quais são os candidatos. Você está pensando. Quando falo, eu digo aí, todos eles estão submetidos ao mesmo sistema, defendem o mesmo sistema e estão a serviço do mesmo sistema. São poucos, então existe um desafio para as pessoas decentes procurarem ingressar na política. Aí tem uma dificuldade porque hoje a maioria dos partidos está tomado, né, por verdadeiras máfias que controlam os partidos. É muito dinheiro. Eu estava vendo aí essa semana, mais de 1 bilhão que o fundo eleitoral está dando para um partido aqui no Brasil. Então, se isso vai para a mão de gente desonesta, essa pessoa vai fazer uma farra, vai eleger uma opção de gente que não representa o povo, de inimigo do povo, e é isso que nós estamos fazendo, elegendo inimigos do povo. Então, nós temos que estar atento, a população tem que estar atenta com tudo isso. Não pode votar numa pessoa porque deu dinheiro, isso é um absurdo. É criminoso o eleitor, é criminoso o político que faz isso. E depois votar numa pessoa, você vai escolher alguém, vai votar e não vai acompanhar aquela pessoa. Você pode até votar naquele momento, acreditando que ela vai fazer alguma coisa pela população, mas vamos analisar e ela não faz. Nós estamos cheios. E não dá para aguentar mais essa prática. Estamos cheios de inimigos do povo, de pessoas que vivem e se sustentam em enganar as pessoas. Enganam as pessoas o tempo inteiro. É inadmissível e as pessoas precisam estar atentas, discutirem, conversarem, perceberem isso, verem o quanto tudo isso está impactando a sua vida. Pessoas que estão dizendo que estão do lado da população, mas são verdadeiros inimigos do povo. Então precisa ter essa consciência e precisa fazer esse discernimento, tá? Então, é uma disputa do poder pelo poder, onde a maioria dos grupos políticos constituem as várias faces de uma mesma moeda. Então, todos estão ali, ó, um é adversário do outro e tal, essa coisa toda, mas, por exemplo, aqui nós temos, o pessoal fala, o governador, tem o Valmir e tal. Será que tem alguma diferença entre um e outro? Ou será que eles são faces da mesma moeda? São essas perguntas que a pessoa tem, que a mesma coisa. Vai mudar a figura do rezado, mas o rezado vai continuar o mesmo. Então, o Estado corrompido, o Estado de privilégio, o nepotismo, a apropriação indevida do patrimônio público, tudo isso é crime. E a gente não tem que naturalizar, achar que isso é assim mesmo. Tudo isso é crime tipificado em lei. Então, os grupos políticos defendem isso, praticam isso. O mais grave é que cresce o número de pessoas que naturalizam essa distorção e passam a adotar uma lógica individualista, baseada no salve-se quem puder, né? Corrupção, privilégio, nepotismo, visão patrimonialista da república. Isso aí tudo eu vou tentar de arrumar um jeitinho para eu me beneficiar também, né? Nesse Estado corrompido. Então, isso deixa de causar indignação na população e passa a ser considerado como algo normal. Não pode. Considerar tudo isso normal é o mesmo que contribuir, é o mesmo que admitir a barbárie. A degeneração moral se transforma dessa forma em regra social. E essa regra não pode prevalecer. A gente tem que ser contra ela. Essa negação da política cria um ambiente ideal para aventureiros autoritários, discurso de ódio e falsas soluções simplistas para problemas complexos. Quando a sociedade perde a confiança na mediação democrática e nas instituições, como está acontecendo, fortalece a lógica da eliminação do adversário, né, da busca e da aceitação do autoritarismo. A política exercida em uma democracia de alta intensidade exige diálogo, concessão, construção de consensos e convivência civilizada entre pessoas que pensam diferente. Quando essa lógica se rompe, surge o autoritarismo.
Quanto menos a sociedade acredita na democracia e na política, maior é a tendência ao estabelecimento de regimes autoritários. Estou repetindo muito isso aqui para que as pessoas entendam esse processo. A política e a democracia de alto nível tornam-se ainda mais indispensáveis em países profundamente desiguais como o Brasil. E essa desigualdade não é apenas econômica, ela também é territorial, ela é racial, educacional, institucional. Sem políticas públicas de qualidade, não haverá redução sustentável da pobreza, nem ampliação real da cidadania, nem desenvolvimento humano consistente. Defender a política não significa defender erros, corrupção ou privilégios. Significa defender a única ferramenta civilizatória capaz de transformar conflitos em diálogo, divergências em convivência e diferenças em construção coletiva de futuro. Entre o humanismo e a barbárie, a escolha continua sendo nossa. E então, o que você escolhe? O humanismo ou a barbárie? Essa é a grande pergunta que estamos a fazer. E só você, na sua intimidade, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, no seu ambiente social com as suas amizades, que atitude você está admitindo como normal? O que é que você pretende fazer como cidadão e como cidadã? Você está atento a tudo isso? Você defende o quê? Então é importante isso, é inadmissível. Eu fico extremamente preocupado, por vezes até a desesperança fica querendo tomar conta de mim quando eu vejo as cenas. Como é que alguém sai de casa, pega uma arma, não, eu vou para a rua para assaltar outras pessoas, e se preciso ser, eu serei violento, vou bater, vou matar, e sabe que tem um risco de morrer, então na covardia dessa atitude as pessoas com facilidade já atiram, por qualquer motivo já atiram em outra pessoa. Um outro equívoco que é estar defendendo, a forma de combater isso é armando todo mundo. Isso só vai aumentar a mortalidade na sociedade, só vai aumentar o número de mortes violentas na sociedade. Nós precisamos rever em casa, em nossa família, o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos discutindo, com quem nossos filhos andam. Nessa mudança geracional, desse processo que os pais saíram para trabalhar, os dois, a família antigamente, eu me lembro, minha avó, meu bisavô, meus pais, a mãe tomava conta dos filhos, o pai saía para trabalhar. Nos últimos 30, 40, 50 anos, a mulher começa a ir trabalhar, isso é uma fase de transição, isso muda, e aí hoje, as crianças com 4 meses de idade, quando a mãe termina a licença maternidade, ela já está colocando a criança numa creche, numa escola infantil, para poder, a partir dali, quem vai ficando grande parte do dia da criança acordada são as pessoas que estão ali, são as tias, são as professoras, as pessoas que estão nas creches. Então isso muda, E aí esses pais que continuam amando seus filhos, mas eles perdem uma noção do limite, eles ficam com sentimento de culpa, isso de uma maneira geral, claro que não vai acontecer com todo mundo, mas o sentimento de culpa e vai fazer uma criação sem estabelecer limites, ou seja, não tem o não na criação. E o sim e o não educam bastante. Então são essas coisas que nós temos que rever. Com quem anda nosso filho? O que é que está fazendo? As criancinhas hoje já nascem correndo ali o celular, fica o tempo inteiro no celular, dialogando com quem, com o quê, fazendo o quê, e o diálogo fraterno, o diálogo entre as pessoas, na família, no ambiente de trabalho, as pessoas não dialogam mais, às vezes estão todos sentados em torno de uma mesa, cada um com o celular. Então nós estamos perdendo esse sentimento de coletividade, essa questão do respeito, eu não quero, aquela pessoa pensa diferente de mim, eu não quero. Essa é a diferença que nos permite refletir, aceitar novas concepções. Então precisamos fazer tudo isso e só depende de você e da sua escolha. Mude o mundo, mudando primeiro a você. Fiquem em paz, fiquem com Deus. No próximo sábado teremos mais uma edição do programa Fala Pra Mim e segunda-feira tem podcast com o otorrinolaringologista Dr. Desculpem, a garganta aqui falhou agora, com o otorrinolaringologista Jefferson Ávila. Tchau.